Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Olá, eu sou a Aline Viana e você está no meu canal Feira Literária. E foi essa a frase que eu escolhi para iniciar o meu vídeo sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Essa é a edição que eu li de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Essa edição foi publicada pela editora Globo no ano de 2008 e tem 279 páginas, sendo que as páginas 265 a 279 são dedicadas a notas, a comentários explicativos acerca de alguns nomes ou algumas expressões que surgem ao longo da narrativa. Essa edição aqui se inicia com uma pequena biografia do autor, seguida do índice dos capítulos. Depois vem uma pequena nota editorial, um prefácio de Abel Barros Batista, que é um grande conhecedor de Machado de Assis e de sua obra, e de um pequeno prólogo escrito pelo próprio Machado de Assis. A estrutura do livro é dividida em 160 capítulos, o que a princípio pode levar alguém a pensar que o livro seja grande, mas não é, porque os capítulos são bem curtos, o que é muito bom e que estimula muito a leitura, porque em qualquer tempinho livre você consegue ler um capítulo ou mais. O capítulo curto é, aliás, uma invenção machadiana e foi uma nota característica dos romances posteriores a Memórias Póstumas. Na capa dessa edição há uma foto panorâmica do Rio de Janeiro em meados do século XIX, mais precisamente do ano de 1866. O Machado de Assis é um escritor carioca. Ele nasceu no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império, em 21 de junho de 1839. E quando eu vi a data de nascimento dele, eu fiquei pensando, gente, ele nasceu 150 anos antes de mim. É muito tempo, é muito mais que uma vida, são várias gerações entre nós dois. E, no entanto, eu acho que a literatura nos aproxima tanto. É claro que a linguagem que o Machado usava é uma linguagem menos usual, é uma linguagem com a qual eu não tenho tanta intimidade, por ser diferente da linguagem que a gente usa nos dias de hoje. Mas isso não me impede nem de entender a obra dele, nem de gostar muito do estilo de escrita que ele tem e de até mesmo querer me aproximar um pouco desse estilo, sabe? Acho que já deu pra perceber que eu sou uma fã do Machado de Assis. E, assim, não é pra querer parecer entendida, ou culta, ou letrada. Eu realmente sinto prazer em ler o que ele escreveu. Embora eu não possa dizer que eu seja uma profunda conhecedora do Machado de Assis nem da sua obra. Eu acho que o primeiro livro que eu li dele foi Dom Casmurro, na época em que eu ainda estava no colégio. E eu me lembro que eu gostei muito não só da história, mas também do fato de que eu me diverti muito com a leitura de Dom Casmurro. Eu sou uma pessoa que aprecia muito o humor que não é besteirol, o humor inteligente, o humor nas entrelinhas, o humor irônico. E o Machado de Assis é expert nisso, né? Então, quando eu leio uma obra dele, eu me divirto, eu rio. Isso é uma coisa que me faz ter prazer em ler o que ele escreveu. Dom Casmurro, inclusive, é um livro que eu espero ter a oportunidade de ler novamente, porque eu não lembro muita coisa do enredo. É claro que eu lembro nomes de personagens e tal, mas eu não lembro muita coisa do enredo. E eu quero poder registrar as minhas impressões sobre essa obra. Outro livro que eu li do Machado de Assis foi A Mão e a Luva, e isso já faz bastante tempo também. E li também uma coletânea de contos no livro Papéis Avulsos, que foi um livro cobrado no meu vestibular. E foi outro livro que eu li me divertindo, assim. Alguns contos eu lembro que eu escrevia, porque eram passagens que me alegravam, que me divertiam mesmo, assim. Ele, com essa ironia, com esse humor não tão óbvio, eu acho que consegue arrancar boas risadas, assim, de quem aprecia esse estilo de escrita. Memórias Póstumas de Brás Cubas eu nunca havia lido até hoje. Eu já tinha lido em algum livro didático de português o início de Memórias Póstumas, então eu tinha na minha cabeça alguma imagem sobre o início do livro. Então eu lembrava, assim, de ter
a imagem do velório do Brás Cubas, num dia chuvoso, de ter algumas pessoas em volta do caixão dele segurando um guarda-chuva, mas era só, eu não conhecia mais nada a respeito do livro além disso. E é uma obra que eu sempre quis ler, porque eu sei que é uma obra de relevo na história bibliográfica do Machado de Assis e também na história da literatura brasileira e mundial. Como eu comentei, logo no início da edição que eu li, há um prefácio escrito por Abel Barros Batista, que é um especialista em literatura brasileira e grande conhecedor de Machado de Assis. E eu tenho que confessar que quando eu estava na escola e tinha aquelas leituras obrigatórias todas para ler, eu sempre pulava as notas editoriais e os prefácios do livro. Eu queria ir direto ao ponto. Mas hoje, que eu sinto que eu preciso extrair, eu quero extrair mais das obras, eu vejo que esse tipo de texto introdutório pode trazer uma grande contribuição para a leitura e fazer com que ela seja mais proveitosa. É uma forma de situar o leitor, é uma forma de contextualizar a obra. Então, lendo o prefácio escrito pelo Abel Barros Batista, eu pude ter uma visão muito mais clara do que eu podia esperar do livro e eu também me contextualizei a respeito da vida do autor, da época em que ele foi escrito, do modo como ele foi recebido na época em que ele foi publicado pela primeira vez. Então eu acho que foi, sem dúvida, um ganho muito grande. Eu recomendo que, se você tiver um livro com um prefácio, com alguma nota introdutória, você leia, porque eu acho que isso enriquece muito a leitura. Bom, antes de começar a falar propriamente sobre o livro, eu quero comentar sobre um dado interessante que eu achei na biografia do Machado de Assis, que é o fato de ele ser de origem humilde. Ele era filho de um pintor de paredes e de uma imigrante portuguesa que faleceu logo na infância do Machado de Assis. E ele passou a infância dele no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. E eu achei esse dado muito interessante pelo fato de ele ser uma personalidade icônica na história do Brasil. Bom, vamos às Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse é o primeiro livro da chamada fase madura de Machado de Assis, a qual também conta com Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. A primeira edição de Memórias Póstumas foi publicada não em formato de livro, mas em forma fracionada, como folhetins, publicados na Revista Brasileira nos anos de 1880. Quando foi lançar a obra em livro, o Machado de Assis fez algumas alterações, algumas edições no texto e suprimiu algumas partes também. Bom, como a maior parte das pessoas deve saber, porque se trata de um clássico, Memórias Póstumas de Brás Cubas é escrito por um defunto, que afirma logo no início da obra que a nota que mais se destaca na personalidade dele não é o fato de ele ser um autor, e sim o fato de ele ser um defunto. A dedicatória do livro é dirigida ao primeiro verme que comeu as frias carnes do cadáver de Brás Cubas. E não foi sem estranhamento que o livro foi recebido à época de sua primeira edição. Naqueles tempos, as pessoas esperavam uma novela romântica, uma coisa bem enquadradinha num padrão. E o Machado chegou com uma história que não só era contada por um narrador morto, como também por um narrador irônico, um pouco abusado e com certa dose de cinismo. O leitor terá que se acostumar com o fato de que o narrador da obra não é Machado de Assis, e sim o defunto Brás Cubas. O Machado se exime de qualquer responsabilidade pelo que é dito no livro e pelas opiniões que são proferidas. Tudo ali deve ser atribuído a exclusivamente uma pessoa, Brás Cubas. E se trata de uma pessoa falecida, não se pode, na verdade, atribuir responsabilidade a ninguém. Essa é uma das grandes sacadas originais do livro. E esse fator faz, inclusive, com que o Brás Cubas emita certas opiniões que provavelmente ele não emitiria se ele estivesse vivo. Inclusive, muito se questionou a respeito do gênero literário ao qual pertenceriam as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Alguns críticos questionavam se ele poderia ser considerado um romance, havendo defensores dos dois lados. Uma grande novidade trazida pelo Machado de Assis com as Memórias Póstumas foi a junção de romance e filosofia. Filosofia porque em várias passagens do livro a gente é capaz de ver certas doses de problematização da existência humana.
Isso pode ser visto do início ao fim, mas principalmente com a chegada do personagem Quincas Borba e sua escola filosófica, o Humanitismo. Aliás, Quincas Borba é um personagem secundário de Memórias Póstumas de Brás Cubas e alguns anos depois da publicação do livro, ele vai ganhar uma obra própria, que leva o seu nome. Quincas Borba foi publicado como livro no ano de 1892. Bom, voltando ao estilo do livro, como eu falei, é um livro que trouxe muitas novidades, muita originalidade e que rompeu com estilos do passado. Fica muito claro durante a leitura o fato de que Brás Cubas não está preocupado em contar uma história linear, cronologicamente falando, e ele também não está preocupado com alguma organização das ideias. Ele vai contando os fatos que ele está a fim de contar, e ele omite de forma explícita muitas informações. Há no livro muitas coisas não ditas, e no início de um capítulo ele inclusive chega a afirmar, abre aspas, há coisas que melhor se dizem calando, fecha aspas. E aí ele deixa aberto um fato que aconteceu na vida dele sem maiores explicações. Outro fato não dito ou não explicado por Brás Cubas é o processo extraordinário que permitiu a ele compor ou redigir essas memórias póstumas que foram escritas, como ele próprio afirma, cá no outro mundo. Ele chega a dizer que explicar isso, abre aspas, seria curioso, mas minimamente extenso, aliás, desnecessário ao entendimento da obra, fecha aspas. Além disso, por diversas vezes, Brás Cubas conversa com o leitor e com os críticos literários. Ele já antecipa as críticas que ele sabia que receberia e as rebate. Inclusive, o capítulo 138 é intitulado A um Crítico, e ele é uma forma um pouco abusada de o Machado ou de o Brás Cubas refutar algumas críticas que ele sabia que ele iria receber. E ele termina esse capítulo de uma forma muito engraçada, dizendo, valha-me Deus, é preciso explicar tudo. E o que é interessante é que ele termina esse capítulo falando que é preciso explicar tudo, e aí no próximo capítulo ele anuncia um fato e não dá a menor explicação sobre ele. Então fica muito claro que ele não está preocupado com a crítica coisa nenhuma. Ele narra o que ele quer, sem se preocupar com os questionamentos que virão. Apesar da linguagem do livro não ser a mais usual para os dias de hoje, porque, como eu falei, ele foi escrito há mais de um século, a leitura não é truncada e flui bastante bem. É claro que não foram todas as palavras que eu conhecia, mas eu consegui compreender completamente o livro sem ter que ficar consultando um dicionário. O significado de muitas palavras que eram novas para mim foi revelado pelo contexto, e além disso, o livro ele tem muitas notas que fazem explicações tanto de nomes de pessoas que são citadas, como de expressões que eram mais comuns à época. Aliás, o livro é muito rico em referências a autores, estudiosos, filósofos, e faz muitas alusões a passagens bíblicas também. O fato de os capítulos serem curtos também contribui muito para que a leitura seja fluente. E do meio para frente eu achei mais fluente do que no início. Teve um capítulo só que não me agradou muito, que foi o capítulo 7, intitulado O Delírio. Eu acho que esse é o capítulo mais extenso de todos. E nele, o Brás Cubas conta de um delírio que ele teve na época que ele já estava doente. E o que eu achei interessante foi que logo no início desse capítulo, o Brás Cubas adverte o leitor que, se ele não for dado a fenômenos mentais, ele podia pular esse capítulo e passar logo para o próximo, que já ia direto à narrativa. Bom, quem era Brás Cubas? O livro já começa informando que no seu velório compareceram apenas 11 pessoas. Daí já dá para perceber que ele não teria sido uma personalidade luz. Então, as memórias póstumas são as memórias da vida de uma pessoa que não mereceu muita notoriedade. Não vai esperando uma personalidade brilhante, com uma vida cheia de feitos, de conquistas, de vitórias. Brás Cubas foi um homem que nasceu numa família rica e que, por isso, nunca precisou trabalhar. E esse fato, no Brasil escravagista da época, é ainda mais grave. Há no livro, inclusive, algumas referências à escravidão. Brás Cubas foi também um homem que cometeu algumas infrações durante a sua existência. E ele confessa que, em relação a algumas delas, ele sentiu remorso, e em relação a outras, nem um pouco. E foi um homem que não construiu absolutamente nada de grandioso ao longo de sua vida. Bom,
Se você quiser conhecer um pouco sobre o nascimento, a infância, os amores, a vida e a morte de Brás Cubas, eu recomendo demais a leitura. Também recomendo, se você quer conhecer um pouco mais da obra de Machado de Assis, esse escritor tão importante para a nossa cultura, e recomendo também por ele ser um clássico, uma obra original e muito gostosa de ler. Com esse livro, você vai poder conhecer o que é importante ser narrado aos olhos de um defunto. Aliás, se você morresse e pudesse registrar as suas memórias póstumas, quais será que seriam os fatos que você julgaria dignos de registro para a posteridade? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!